Crente cobrando direito autoral de cantora gospel? Pode isso? Um grupo de louvor, uma banda evangélica, que seja, pode cobrar direito autoral? E dos irmãos? Ah, esse mercado só se pensa em dinheiro. Meu Deus, e agora? Não vamos mais poder cantar as músicas deles na igreja. Mercenários estão negociando a fé. Se você chegou aqui pelo título desse vídeo, pela thumb, o que for, é muito possível que você já tenha ouvido falar da treta do momento entre o FOP, eu sei, F-Hop, eu chamo de FOP mesmo, e a cantora Paloma Posse, é esse o nome dela. Desculpa, eu não conhecia ela mesmo antes dessa treta. Afinal de contas, quem que tá certo nessa história? Bom, sem querer ter muita pretensão, mas nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu convido você a ficar até o final, então. Vamos que vamos! Olá, adorador com música! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu confesso que eu nem pretendia falar sobre isso aqui. Eu vi tanta gente falando que eu confesso que eu não estava muito motivado a isso. Mas algumas pessoas perguntaram, então vamos logo direto ao ponto, tá? Como é que essa história chegou até mim? Eu vi no Instagram, o pessoal compartilhando, um pronunciamento do FOP. Eu sei que é F-Hop, mas gente, desculpa, mas eu chamo FOP. Não dá. F-Hop. É ruim chamar assim, né? Espero que não me processem aí por uso indevido da marca. Brincadeira, calma, tô brincando. Mas vê bem, eu vi uma declaração deles falando sobre isso, sobre derrubada de vídeos, etc e tal. E até aí, ok, eles não foram os primeiros e não serão os últimos a fazer isso. Então, ok, tá tudo bem. Mas depois eu vi todo um estardalhaço, um frenesi em torno da cantora Paloma Posse, que eu confesso que realmente eu não conhecia até essa treta surgir. Ela usou isso pra ficar famosa, né? Calma, gente, calma. Eu não tô dizendo isso, tá? Tô dizendo que eu não conhecia. Alguns pontos são muito importantes e a gente precisa destacá-los aqui. O primeiro deles é, sim, autores precisam ser reconhecidos pelos seus direitos autorais, tá? E aqui isso transcende a música evangélica, vamos chamar assim para não chamar gospel, tá? No geral, quando se lida com criação, seja criação na arte, ou até invenções que são patenteadas, de fato, é muito importante que se reconheça o trabalho do autor. Muitos deles vivem disso, eles tiram o seu sustento de patentes, no caso de inventores, ou alguns... Hoje está mais difícil porque está cada vez menor o valor. Mas muitos também vivem de direitos autorais colhidos das canções que eles compuseram, tá? Mas e o reino de Deus, a igreja? Eu sei. Mas vê lá. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer aqui. Autores têm todo o direito dos seus direitos autorais, a menos que os tenham vendido para alguém que terá esses direitos. Ou cedido, enfim. Agora vamos trazer a discussão para o âmbito cristão, em especial para o grupo da Florianópolis House of Prayer, melhor dizer FOP. Sim, teoricamente eles são um grupo de louvor de uma igreja, e é que talvez aqui por isso a confusão se torne tão grande para muita gente. Mas eles também têm uma carreira profissional. Eu não sei, eu não conheço as vidas deles, eu não sei quem vive de música, quem não vive, quem vive de música na igreja, quem não vive de música na igreja. Se ninguém vive, se todos vivem, eu não sei mesmo. Mas eles possuem um grupo que é um grupo profissional, e esse é um movimento que tem acontecido em muitos grupos que começam como equipe de louvor de igreja, e sobre isso não vou falar aqui agora, porque isso seria um outro vídeo. Isso talvez cause confusão em muita gente. Mas sim, eles possuem direitos autorais sobre as canções deles. Isso quer dizer então que ninguém mais vai poder usar as canções deles? Não! E não foi isso que a nota deles disse, muito pelo contrário, eu li a nota. Assim como nós, ao longo da história, temos feito uso de N canções, de N ministérios de louvor, cantores, gospel, ou que não se chama gospel, o que for, nas nossas igrejas, não vai ser diferente com a música deles. A menos que você não queira usar, tá tudo bem. Isso porque fazer uso dessas canções na igreja não vai ferir os direitos autorais e eu imagino que, como disse na nota deles, cantores que fazem música para a igreja, compositores, esperam que as igrejas cantem. Até porque quando as igrejas cantam, essas canções se tornam mais conhecidas. Isso significa que elas serão mais ouvidas. No passado, elas seriam mais compradas, né? Nos DVDs, discos, vinil, cassete, CD, enfim, dependendo da sua época. Hoje elas serão mais playadas nos streamings. E isso, inclusive, pode também gerar renda para quem possui os direitos autorais da obra. Tá, mas o que tem a Paloma Posse com tudo isso? Ela fez um vídeo cover da canção. Cover, às vezes, pra muita gente, então, passa uma ideia de algo ruim, né? Não é isso. Cover é a ideia de que não é o vídeo original, não é a versão original daquela canção. É um novo arranjo.
Inclusive, o YouTube, até onde eu sei, mais recentemente, se tornou melhor de se lidar com isso tudo quando você coloca, entre parênteses lá, cover version, né, ou versão cover. Pode ver que vários artistas, inclusive famosos, fazem isso. Ao fazer isso, eles estão reconhecendo que aquela obra originalmente não pertence a eles. E esse é um reconhecimento público e deixa claro para todo mundo a quem a música pertence. Você coloca lá o nome do artista também. Até onde eu sei, no momento em que esse vídeo foi gravado, o que aconteceu foi que a Paloma Posse fez um vídeo, gravou, fez uma gravação profissional da obra e tal, e publicou de maneira monetizada, ou seja, ela estaria ganhando dinheiro com isso. Mas qual é o problema se você disse agora que... vamos pensar. Quem possui os direitos autorais da canção? Ela? Então quer dizer que ela não podia gravar? Não é isso. Ou ela teria que fazer um videozinho cover, como vários fazem no YouTube. Gente, a Tori Kelly, uma artista muito maior, mundialmente conhecida, tem versões cover, por exemplo, do Hillsong United. Tá tudo lá. E diz de quem é a música até. E não só isso. Se ela vai monetizar, ela precisa pedir autorização aos proprietários dos direitos autorais. Mas por que é reino de Deus? Gente, é reino de Deus, é claro. Óbvio. Mas é também o trabalho deles e nós não podemos misturar as coisas. Eu não sei se você já passou pela experiência de convidar algum cantor ou grupo para vir para sua igreja. Eu lembro que ao lidar com o empresário de dois deles, ele me disse o seguinte, se for para um evento de igreja, que é livre, aberto a todo mundo, nós cobramos X, porque nós precisamos, o fulano, que é o cantor, ele precisa pagar o cachê dos seus músicos e tal, ter transporte, hospedagem, ok, mas cobramos X. E era um valor muito justo, assim, e considerando o mercado profissional musical, e eu tô falando agora como um músico profissional, não era nada absurdo, não. E aí veio um porém. Agora, se for um evento com bilheteria, em teatro e tal, nós queremos tanto X% do potencial arrecadado nesse evento. Percebe aí a diferença? Então é óbvio que a Paloma poderia ter feito um vídeo da canção e ter tocado. Pera lá que eu vou fazer uma ressalva, esse é óbvio já já. Mas até onde eu sei, de novo, no momento em que estou gravando esse vídeo, ela lançou isso como algo profissional dela, monetizando. Ou querendo monetizar. Ou seja, ela estava tomando posse financeira, mercadológica de uma propriedade que não lhe pertencia. E aí nós temos o problema. É porque tudo virou um grande negócio. Bom, eu não posso negar que há uma crítica pertinente dentro disso daí, mas sobre isso a gente fala em outro momento, em outro vídeo mesmo. Mas uma vez que há um negócio e que há profissionalismo por trás, faltou profissionalismo por parte dela. Se as coisas forem do jeito com que eu estou sabendo, ou do que eu estou sabendo até este momento. E isso não é simplesmente uma coisa, porque os irmãos lá da FOP estão sendo maldosos. Não. Na verdade, automaticamente o próprio YouTube já derruba algumas coisas. Eu passei por isso, inclusive, aqui nesse canal. Se você acompanha o nosso trabalho aqui há um tempo, você sabe que nós temos uma playlist aqui com análise de letras de música. Já tem umas semanas que eu não faço análises, porque eu estou enfrentando muitos problemas. Alguns artistas deixam a sua música liberada para uso não comercial. Eu não monetizo os meus vídeos de análise de letra e dou o devido direito. Eu sigo todas as diretrizes do YouTube. Então aparece lá um alerta quando eu vou fazer o upload da análise com a música, eu toco o áudio junto, tudo, o vídeo da música, e eu sigo tudo direitinho como o YouTube manda. E aparece lá, cedido. E o autor cede, de boa. Por outro lado, já passei por experiência de fazer até tributos pra artistas e não consegui, porque tava lá bloqueado, o artista não liberava de jeito nenhum. Na hora que o artista sobe a sua canção pras plataformas de streaming, ele escolhe lá o quanto ele vai permitir que essa obra seja reproduzida por alguém. E naturalmente a máquina identifica isso e derruba, ou não, o vídeo. Mas nada disso é desavisado, gente. Tudo isso é de profundo, ou se não profundo, totalmente público conhecimento. Então não me parece muito salutar, ou, para ser bem eufêmico, sábio, que se use a obra de alguém querendo ganhar dinheiro em cima dessa obra sem pedir a devida autorização. Sim, é verdade, existe um lado chato aí nessa história, que é esse lado de mas derrubou a música, eu tava usando de forma inocente, era só um ensaio, Se era algo tão inocente, se era só um ensaio, como eu vi que ela argumentou, era um ensaio, não tinha nada planejado e ficou tão bacana, a gente decidiu colocar. Então por que monetizar? Não vou entrar aqui no mérito da questão do coração da irmã, Imagino que seja minha irmã em Cristo,
De fato, estou considerando como uma irmã em Cristo. Não vou entrar no mérito do coração dela, nem vou dizer que ela está mentindo. Eu apenas faço essa reflexão. Se era algo tão assim desproposital, então por que monetizar? Por que lançar como algo profissional, como um trabalho profissional dela? Ah, pode não ter sido ela, pode ter sido a equipe dela que fez e agiu de má fé, ela não sabia. Ou nem agiu de má fé, agiu de maneira ignorante. Tudo bem, em sendo assim, e tudo isso é possível, então falta maturidade profissional. E aí, se falta maturidade profissional, essa experiência servirá de aprendizado. Novamente, aqui nesse canal, eu já passei por experiência de publicar com minha antiga banda, a gente tocando uma música que não tinha versão em português. Nós fizemos a versão em português, primeiro de que um certo cantor. E aí, esta música foi ao ar no canal, aqui no YouTube, e quando essa música foi ao ar, o dono dos o proprietário dos direitos originais da música, em inglês, não fez nenhuma reivindicação. Mas um cantor que fez uma versão depois, um cantor famoso brasileiro que tinha uma versão depois, a equipe dele derrubou o nosso vídeo. Aí eu achei, poxa, mas como assim, gente? A gente tinha feito a versão primeiro e a música nem deles é. Então, eu entendo, existe uma certa pertinência, uma crítica necessária em como uma coisa acontece no que diz respeito ao reino de Deus, porque era só um culto de jovens, a gente estava tocando e tá tudo bem, não era uma coisa monetizada. Então por que não deixar usar? Por que alguns cantores não me deixam usar a música deles aqui, quando na verdade eu tô promovendo o trabalho deles? Eu tenho certeza que eles não me conhecem, pra ter medo do que eu vou dizer sobre a música deles. Não. É algo realmente automático que eles configuraram, não querem que ninguém use pra react, pra nada. Ok, uma escolha deles. De fato, eu não vou poder fazer uso da canção deles, a menos que me seja autorizado. E aí eu tenho um outro exemplo pra dar, do outro lado. Um tempo atrás, o Cante a Palavra, projeto que eu lidero, lançou uma canção feita para o livro de Apocalipse, a canção da revelação. E no final dela a gente quis fazer uma pequena citação que a gente fazia ao vivo, uma menção à canção Alfa e Ômega, encerrando a nossa canção com ó vem, depois que a música acaba, teria no finalzinho ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó vem. Óbvio que o que eu fiz? Conhecedor da questão de direitos autorais. Ah, mas a música de igreja todo mundo canta. Ok, mas essa música tem um compositor, tem um ministério por trás que tem os direitos autorais dela. Eu entrei em contato com o Asaf Borba, líder do ministério, responsável pelos direitos autorais dessa canção. Gente, ele foi muito solícito, foi muito bacana, respondeu muito positivamente, fez, fica à vontade, usem à vontade, fez, não, mas ó, eu menciono como vocês, o ministério assim, ele falou, pode colocar assim e tal, não tem problema. Ele cedeu os direitos. Essa canção nunca foi derrubada, nós nunca tivemos problema algum em nenhum stream, Spotify, Deezer, YouTube, onde for, mas houve um pedido de uso. E nossa canção também não é monetizada, porque nós não monetizamos, nós sempre entregamos as canções. Muito antes dessa era dos streams aqui, agora que muita coisa já é de graça, quando você tem assinatura, enfim. Muito antes disso, quando as canções eram pagas. O Cante a Palavra já publicava as canções sem cobrar, porque a gente queria realmente fornecer canções para a igreja brasileira como um todo. Mas houve então um pedido. Se eu uso essa canção sem autorização, o dono de seus direitos tem todo o direito de reivindicar esse uso. Percebe então como a questão é muito mais complexa do que parece? Agora, o que me parece é que muita gente que não conhece a fundo o assunto acaba tomando partidos e batendo num lado ou no outro. Não é o propósito desse vídeo. Muito pelo contrário, eu também não quero bater na cantora que fez uso da canção. Talvez seja um alerta e dificilmente esse vídeo vai chegar até ela, mas se chegar, ter mais proatividade sábia. É importante respeitar o trabalho dos irmãos, como eu tenho certeza que ela não ficaria feliz se um trabalho que ela fez, que é de origem dela, de propriedade intelectual dela, começa a ser usado por outra pessoa e aquela pessoa vai lucrando e talvez lucrar até mais em cima dela. Eu sei que ela não ia lucrar mais do que o FOP, o F-Hop. Eles são muito mais conhecidos e tal. Mas, quem sabe, a lei de direitos autorais existe exatamente para isso, para proteger esse uso. Então cabe o cuidado aqui. É importante que eu e você não joguemos pedra nos irmãos lá do Florianópolis House of Prayer Music e nem na irmã lá. Mas no tempo de likes e de engajamento por meio de tretas, parece que o pessoal se alimenta disso, né? Mas eu acho muito importante, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui pro canal. Não foi pra entrar na treta ou me posicionar, embora você diga, ah, mas você tá se posicionando. Eu estou me posicionando de acordo com o que rege a lei de direitos autorais. Eu, por exemplo, poderia simplesmente dizer aqui, poxa, mas eu acho que eles, os donos da canção, deviam deixar esse uso livre e acabou. Eles não dizem que é pra igreja do Senhor, deixa livre e acabou. Como eu mesmo fiz com minhas canções, deixa livre. Quem quiser usar, usa à vontade. Mas veja bem, nós não podemos confundir o poderia com o deveria. Então, se você achou que eu estava criticando, talvez, só a Paloma Posse, você pode entender isso como uma crítica ao pessoal do FOP. Mas reitero, o ponto que não é atacar nenhum dos dois lados. É pensar com clareza e sabedoria sobre a questão. Eles poderiam deixar isso pra lá, deixar as músicas serem usadas livremente? Poderiam. Ou poderiam parcialmente livre pra react, alguma coisa assim? Poderiam. Eles poderiam até convidar a irmãzinha pra fazer um feat com eles? Poderiam. Mas eles não têm essa obrigação, gente.
Sim, a linha é muito tênue, mas não está se falando sobre a irmã usar na igreja dela a canção, mas sim fazer uso de uma propriedade, embora intelectual, mas uma propriedade daquele pessoal. De uma coisa eu sei, depois disso tudo, ela ficou muito mais conhecida. E a canção, se tinha alguém que ainda não conhecia, também passou a ser mais conhecida. E acho que vai ser até mais cantada. Então, no fim, há males que vêm pra bem. Mas e você, o que é que você acha disso tudo? Qual é a sua opinião? Você concorda com o que eu falei aqui nesse vídeo? Escreve aí nos comentários, vamos bater um papo sobre isso, eu quero saber de fato a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se não tá inscrito, se inscreve, ativa as notificações pra saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Deus abençoe, até a próxima.